Queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Culto Cristão no Lar. Juntamente com nossa equipe espiritual Bezerra de Menezes e Jesus Cristo. O Culto Cristão no Lar destina-se ao tratamento e às terapias espirituais. Sejam, pois, todos bem-vindos às nossas terapias e tratamento espiritual através do culto no lar. O culto no lar é uma reunião familiar com a presença de Jesus Cristo e de seus anjos e missionários de luz. Reunião familiar com a presença de Jesus Cristo. O culto no lar tem início todas as segundas e quartas-feiras, aproximadamente às 20 horas. O culto é ao vivo. O culto no lar tem início. O propósito do culto no lar é unir e fortalecer a família, proteger contra influências negativas, curar enfermidades e auxiliar na solução de problemas. O culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual à distância e é uma preparação para as cirurgias espirituais e os tratamentos do corpo e da alma. Prepare-se para o culto cristão no lar, elevando o seu pensamento através de meditações e afirmações positivas, enchendo-se de fé em Deus e esperança de dias melhores. Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas ou drogas e comidas pesadas em excesso nos dias do culto no lar. Sempre convide a sua família para participar do culto no lar e procure realizá-lo em um ambiente de serenidade. Tenha sempre uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado, conforme a sua crença religiosa. O culto cristão no lar é um culto ecumênico, ou seja, ele é aberto a pessoas de todas as religiões e todas as crenças. Coloque sempre um copo de água de beber para fluidificar ao final do culto e também uma garrafa de água para fluidificar e guardar a garrafa na geladeira. Essa água fluidificada é a sua medicação espiritual e deve ser tomada diariamente durante todo o tratamento. Uma xícara de chá da água em jejum pela manhã e outra à noite. Inicie juntamente com o culto no lar o seu processo de reforma íntima para superar suas imperfeições morais e ser merecedor das bênçãos de Deus nosso Pai. Faz parte da reforma íntima a superação das mágoas e do egoísmo, o perdão e a prática da caridade, generosidade e amor ao próximo. Solicite tratamento espiritual, cirurgias espirituais, preenchendo um formulário em nosso site, equipebezerrademenezes.com.br. Para participar de nossos grupos de terapia espiritual, grupos de mediunidade, de reforma íntima e grupos de orações, envie mensagem para o nosso WhatsApp 31 9692 0098. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e irmãos aqui presentes.
Aproveite e venha ser um apoiador da nossa equipe, um apoiador membro da TV Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todas as amadas irmãs e irmãos na sua jornada da vida. Olá, sejam bem-vindos, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto cristão no lar. Hoje, 24 de março de 2021, estamos aqui na quarta-feira, realizando mais um culto cristão no lar ao vivo. Você é o nosso convidado e nos sentimos gratos a Deus, a Jesus e aos seus anjos e emissários de luz pela possibilidade de estar aqui conduzindo esses trabalhos, participando junto com todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs, desse momento tão iluminado, tão bonito que é o culto cristão no lar. O culto cristão no lar é uma reunião na nossa própria casa com a presença da espiritualidade de luz, mas principalmente com a presença de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai. No culto cristão no lar, abre-se um portal onde se conecta a nossa residência, o nosso lar, a nossa família, conecta-se com o plano espiritual superior. E aí recebemos a presença, a luz divina, as energias benfazejas dos espíritos de luz que vêm para curar as nossas enfermidades do corpo e da alma, para fortalecer a nossa vida, para trazer conselhos e intuições. Portanto, sejam bem-vindos ao culto no lar e convide os seus familiares, seus entes queridos, sua esposa, seu marido, seus filhos, para participar desse momento, que vai nos ajudar a fortalecer na jornada da nossa vida. Pedimos que cada um dos presentes dessa corrente de oração possam elevar o pensamento e abrir o coração e abrir a mente para Jesus Cristo, para os anjos de luz, para Deus, nosso Pai. É importante estarmos receptivos e em pensamentos elevados, para assim podermos receber as bênçãos divinas pela nossa fé e pelo nosso merecimento. Sejam todos muito bem-vindos ao culto cristão no lar. Orientamos as irmãs e irmãos para terem junto a si uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro sagrado, conforme a sua crença religiosa, e ter também a água para fluidificar. Já estamos aqui com a nossa garrafinha de água, e um copo de água. Nós vamos beber essa taça de água ao final do culto, após fluidificar, e a garrafa nós vamos fluidificar e guardar na geladeira para tomar diariamente uma pequena xícara dessa água de manhã cedo em jejum e outra xícara à noite. Essa água será a nossa medicação espiritual. Procure ter também um livro sagrado. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a Bíblia aqui também. Qualquer livro sagrado que você tiver é importante aqui durante o nosso culto no lar, e convide seus entes queridos para participar. E assim com o pensamento elevado, assim com a Bíblia, com a água para fluidificar, vamos dar início ao nosso culto cristão no lar. Convidamos todos para fazermos juntos a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é um diálogo com Deus, é uma poderosa mensagem de cura, de esclarecimento, de fortificação espiritual. Acompanhe conosco a prece de Cáritas a partir de agora, para elevar os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor,
aqueles que passam pela provação. E dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá o dia, a vossa santíssima imagem. Amém. Prece de Cáritas. E assim, após esta belíssima prece, poderosa prece, com o pensamento elevado, com Jesus Cristo no nosso coração, vamos dar prosseguimento ao nosso culto cristão no lar. Queremos lembrar aos irmãos e irmãs que você pode solicitar o pedido de tratamento em nosso site, preenchendo um formulário. O endereço do nosso site é www.equipebezerrademenezes.com.br. E se você que deseja participar dos nossos grupos de terapia, grupo de oração, grupos de mediunidade, grupos de reforma íntima e tratamento, você pode mandar mensagem para o WhatsApp 31 99692 0038. Então, esses são os nossos endereços do site e o nosso contato pelo WhatsApp. Bom, agora vamos dar seguimento ao nosso culto, convidando todos para fazermos juntos a nossa reflexão espiritual de hoje. O tema de hoje é um tema que merece realmente uma profunda reflexão. Ele fala sobre os bons pregadores que não podem ser maus servidores. Ele fala sobre aquilo que nós pregamos na família, na empresa, na sociedade, tem que estar alinhado, tem que estar em sintonia com aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Então o tema, bons pregadores não podem ser maus servidores. Eu não posso pregar uma coisa e praticar outra. A quem eu vou estar querendo enganar? A mim mesmo, as pessoas? Vou estar querendo enganar a Deus? Às vezes, nós vemos sacerdotes, líderes religiosos, professores, pais, né? Falando e pregando coisas belas, coisas boas, mas a sua prática no dia a dia
É diferente, né? Pregam uma coisa e praticam outra. Isso é do ser humano, né? Por isso que o ser humano precisa se reformar, porque somos imperfeitos, então nós temos que atentar para aquilo que nós pregarmos ser exatamente aquilo que nós praticamos. Bons pregadores não podem ser servidores. Não, jamais vamos conseguir enganar a Deus nosso Pai. Convidamos você a refletir conosco na sua vida aí. Você é um bom pregador e um mau servidor? Você conhece pessoas que é assim? Talvez uma pessoa que more com você, um familiar, talvez uma pessoa que trabalhe com você, talvez até o líder da sua igreja, talvez uma pessoa próxima, um amigo. A pessoa é muito boa de falar, prega o bem, prega a Bíblia, prega a palavra de Cristo. Mas intimamente a prática dessa pessoa é de egoísmo, é de intolerância, é de vaidade, é de falta de humildade, é de orgulho, é de inveja, né? Então, como pode ser um bom pregador um mau servidor? Isso não é desejável, não é possível, e isso vai contra as leis de Deus. Podemos enganar qualquer um, mas jamais vamos conseguir enganar a Deus. Deixe o seu comentário, a sua mensagem, se você conhece alguém, se você já se pegou falando uma coisa e praticando outra. Esse é o tema da nossa reflexão. Deus observa muito mais a obra do servidor do que suas palavras. Jesus falou isso. Está lá na Bíblia. Observe a obra, não apenas as palavras, disse Jesus, né? Podemos falar palavras lindas, belas, bonitas, mas se a nossa obra não refletir essas belas palavras, assumiremos dívidas diante de Deus, nosso Pai, pois Deus observa muito mais a obra do servidor do que as suas palavras. Vamos pensar nisso. Temos uma mensagem, uma frase de Chico Xavier, de Emmanuel, transcrita, psicografada por Chico Xavier, que diz: o bom pregador não coaduna com o mau servidor. O bom pregador não está em sintonia com o mau servidor. Né? Chico Xavier falou isso, Jesus falou. Né? Deus, ele está olhando principalmente a nossa obra, muito mais a nossa obra do que as nossas palavras. Então temos aqui um ponto de partida. A primeira trincheira do auxílio fraterno é o quê? A família. Tudo começa na família. Como podemos ser uma pessoa generosa, caridosa, um bom cidadão, um bom funcionário, um bom amigo, um bom vizinho, uma boa pessoa do ponto de vista social, se eu não pratico isso dentro da minha casa? Então, a primeira trincheira do auxílio fraterno é a família, pois a família é o ângulo, é o núcleo onde Deus criou para a formação do caráter, da moral dos indivíduos. Né? A primeira trincheira do auxílio fraterno é a família. É no ângulo familiar que aprendemos a praticar a caridade e o perdão. Quantas pessoas, líderes, até professores, né? Pessoas socialmente influentes, né? Que falam em caridade, falam em perdão, falam em superar mágoa, e, no entanto, na própria família, guardam rancor e mágoa de seus familiares, do pai ou da mãe, do irmão, do ente querido, trata mal a esposa, ou trata mal o marido, trata mal o filho, trata mal os pais. Temos muitos exemplos assim. É no ângulo familiar que aprendemos a praticar a caridade e o perdão. Se não aprendemos a praticar a caridade e o perdão dentro da família, ao praticarmos lá fora, nós estamos sendo hipócritas. Estamos fazendo fora da nossa casa
algo que estamos negando aos nossos entes queridos. Deus nos colocou na mesma família com um propósito. Muitas vezes, inimigos de uma outra vida renascem na mesma família para superar suas dificuldades. Como eu posso ser uma pessoa generosa fora da minha casa e, no entanto, dentro de casa eu não consigo praticar o perdão, a caridade, o auxílio, a generosidade, a tolerância, né? Pensemos nisso. No ângulo familiar, aprendemos, portanto, a sermos tolerantes, a sermos generosos, bondosos, a dialogar para resolver as nossas diferenças. O nosso caráter fraterno, espiritual, se forma no seio da família e assim se projeta em outros âmbitos da vida social. Eu começo a ser um bom cidadão, eu começo a ter caráter, eu começo a ser uma pessoa evoluída dentro da minha casa, da minha família. Para assim eu ser um bom vizinho, um bom amigo, um bom funcionário, né? um bom cidadão socialmente. Né? Se eu não for honesto dentro da minha casa, será que eu vou ser honesto no meu trabalho? Será que eu vou ser honesto, né, com os meus vizinhos, com meus amigos, né, na sociedade? Então o caráter começa na nossa família. Hipocritamente, muitas pessoas são exemplos de educação, generosidade fora de casa. Dentro de casa são verdadeiros algozes dos familiares. Às vezes é um cidadão exemplar, recebe prêmios, excelente professor, reitor de uma universidade, líder religioso, pessoa reconhecida como generosa, bondosa, benquista, trata mal a esposa, trata mal os filhos, trata mal até os pais. Então, isso é hipocrisia, né? Quantas pessoas poderosas, famosas, que têm ótima fama socialmente, deixam os pais em asilos de idosos sem nem ao menos visitá-los. Sabemos que existem muitos exemplos assim. Então, isso é uma hipocrisia. Iniciemos nossa prática de cidadão do bem dentro do nosso lar, da nossa casa, pelo exemplo, né? Pela nossa obra, para depois praticarmos a bondade nas outras áreas da nossa vida. Antes de eu ser um bom funcionário, um bom vizinho, um bom amigo, eu preciso ser um bom pai de família, um bom irmão, um bom marido, um bom filho, né? Porque senão eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar pregando uma coisa e praticando outra, dentro da minha própria casa. Pais, cônjuges, pastores, líderes e pessoas em geral precisam praticar sua generosidade primeiro com seus familiares, porque é ali que nós formamos o nosso caráter, antes de demonstrarmos essas virtudes fora de casa. Pois muitas vezes demonstramos uma virtude que é falsa, é hipócrita. Eu sou excelente chefe, todo mundo gosta de mim no ambiente de trabalho, no entanto, na minha casa, eu sou um carrasco, eu sou falso, eu sou uma pessoa egoísta, eu trato mal meus familiares. Será que isso é possível? Deus estará vendo tudo isso, né? Não é o discurso que eu pratico, mas a obra que eu pratico que vai ser julgada e analisada pelo nosso Pai Celestial. A obra familiar precede a obra coletiva. Do contrário, todo comportamento torna-se falso, condenável aos olhos de Deus, nosso Pai. Então, fechando aqui a reflexão de hoje, ela fala o seguinte: se queremos ser bons pregadores, temos que ser bons servidores. É mais importante para Deus a nossa obra do que as nossas palavras. Para Deus,
Fique calado, mas pratique o bem. Não adianta dizer que é religioso, não adianta dizer que é isso ou aquilo, que é caridoso, que ajuda os pobres, e, no entanto, ficar só nas palavras, a sua obra ser uma obra de egoísmo, de intolerância, de inveja, né? Bons pregadores precisam ser bons servidores. Deixe os seus comentários, comente sobre o seu contexto, a sua família, a sua prática, né? Como você está vendo isso, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, na vida social, se você tem visto isso, pessoas falando uma coisa e praticando outra. Esta é uma bela reflexão, o qual precisamos compreender, refletir para a nossa reforma íntima. Os bons pregadores precisam ser bons servidores. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, essa é a reflexão de hoje. Agora convidamos você para fazer junto conosco a prece rogatória. Este é o momento de conversarmos diretamente com Deus e colocar os nossos pedidos. Portanto, convidamos a todos para mentalizar a presença de Jesus aí na sua frente, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver nesse momento. Mentalize Jesus tocando em suas mãos, sorrindo para você, te abraçando, iluminado e conversando com você. Mentalize Jesus sentado ao seu lado para te ouvir. Ouvir os seus lamentos, ouvir as suas confissões, o reconhecimento dos erros, das imperfeições, e assim Jesus poder te orientar, Jesus poder te curar do corpo e principalmente da alma. Acompanhe, pois, agora conosco a prece rogatória, juntos nessa corrente de oração. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Cristo, por todas as coisas boas que o Senhor nos presenteou, a começar pelo nosso espírito imortal, pela nossa alma, e pela oportunidade de nascermos para essa jornada terrena, reencarnarmos, para cumprir essa divina missão de evoluir, de corrigir erros, de quitar dívidas, de buscarmos superar nossas imperfeições e sermos pessoas melhores, pois reconhecemos, Senhor, que carregamos ainda muito egoísmo, muito orgulho, muita inveja, carregamos muitas imperfeições. E como disse Jesus, em vez de tentarmos tirar o cisco do olho do outro, em vez de tentarmos julgar o nosso irmão, criticar, vamos abrir mão disso e vamos tentar consertar a nós mesmos, corrigir a nós mesmos. A automudança, chamada de reforma íntima. Eu preciso concentrar toda a minha mente, minha energia, meu corpo, minha vida para o meu próprio melhoramento. Passo a passo, degrau a degrau, um dia de cada vez, para começar uma trajetória de melhoramento e, ao final dos meus dias na vida terrena, eu procurar alcançar o objetivo de ser alguém melhor do que quando eu vim para este mundo. Pois o grande objetivo, a grande missão, a grande tarefa do ser encarnado é o melhoramento, é a evolução, né? Muitos ficam estacionados, muitos regridem, mas a tarefa, a principal missão nossa é nos tornar pessoas a cada dia melhores, mais evoluídas. Portanto, Senhor, agradecidos pelo dom da vida e comprometidos com a nossa reforma íntima, queremos, pela fé e pelo merecimento, humildemente pedir, Senhor, que abençoe a nossa vida. Senhor, abençoe a saúde mental e física do nosso ser, a nossa saúde do corpo e da alma. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, o nosso lar.
Abençoe nossos filhos, nosso companheiro ou companheira, nossos cônjuges. Abençoe nossos irmãos. Abençoe nossos pais, Senhor. Abençoe a nossa jornada, ilumine o nosso caminho para que possamos saber distinguir o caminho certo do caminho errado. Agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia e pela fonte de renda que nos permite, ter o prato de comida, ter o teto para morar. Pedimos, Senhor, nesse momento que estende tuas mãos milagrosas, tuas mãos que cura, tuas mãos poderosas sobre todos nós aqui presentes neste culto, para curar as nossas feridas, as nossas enfermidades do corpo e da alma, principalmente, Senhor, por aqueles que mais necessitam. Muitos aqui estão sofrendo e estão padecendo de doenças terríveis, em tratamento de câncer, de fibromialgia, de problemas de coração, de pulmão, problemas dos ossos, problemas da coluna, problemas musculares, outros vivendo a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o desequilíbrio emocional e espiritual. Temos fé, Senhor, que irá estender as mãos sobre todos nós, nos fortalecer e curar nossas enfermidades do corpo e da alma. Obrigado, Pai amado. E assim, queridas irmãs e irmãos, deixamos aqui a nossa prece rogatória a Deus, nosso Pai, com a fé e a certeza que seremos atendidos e abençoados por Jesus e por Deus, nosso Pai. Agora convidamos a todos para fazermos juntos a oração de cura. Trouxemos a oração de cura de Dr. Bezerra de Menezes. Acompanhe conosco agora esta bela mensagem de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Oração de cura. Deus amado Pai, abençoa-me com tuas mãos poderosas para a cura de minhas enfermidades, retirando do meu ser as doenças do corpo e as enfermidades da alma e depositando em mim tuas energias para o fortalecimento do meu ser. Deus, esteio da minha existência, agradeço-te, Senhor, pelo dom da vida que me destes, pelos momentos felizes que me fazem sentir a beleza da vida e pelas experiências dolorosas que permitem aprender lições e me fortalecer neste processo. Deus, minha força interior, comprometo-me diante de ti, ó Pai amado, a realizar passo a passo a minha transformação íntima a fim de superar minhas imperfeições, quitar minhas dívidas por erros cometidos rumo à minha evolução moral e espiritual. E assim, amado Criador do universo, aquele que tudo sabe e tudo pode, humildemente venho a ti rogando ser merecedor de tuas bênçãos para pedir a minha cura do corpo e a minha cura da alma, a solução dos meus problemas de acordo com os teus propósitos. Banha-me, Senhor Deus, com teus raios de luz divinos, com luzes brilhantes e coloridas, cheias de energias vibrantes, trazendo a força curativa e fortalecedora para o meu corpo e para a minha alma. Envia a mim, Senhor Deus, os teus anjos e missionários de luz para o trabalho do amparo e fortalecimento, para a consolação e cura de enfermidades, para conselhos e orientações sublimes, auxiliando também na minha evolução espiritual. Permite, meu Pai amado,
de todas as enfermidades do meu corpo, retirando miomas e doenças do meu organismo e aliviando as minhas dores e fraquezas, purificando-me de todo o mal, fortalecendo a resistência e a minha recuperação. Cura, generoso Senhor Deus, os desequilíbrios emocionais e as enfermidades da minha alma, purificando-me de larvas espirituais e permitindo a minha harmonia íntima e a minha sintonia com o mais alto plano espiritual. Confiante em tuas bênçãos, meu Pai amado, renovo a minha fé incondicional no Senhor, meu Deus, e em teu Filho Jesus Cristo, buscando pela minha transformação íntima, ser merecedor da cura do meu corpo, da saúde e da redenção para a minha alma. Assim seja. Mensagem Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Trouxemos, pois, esta oração de cura. E agora convidamos a todas as irmãs, irmãos, as amigas e amigos, a leitura do Evangelho. Hoje temos um tema maravilhoso: reconciliação com os adversários. Acompanhe conosco. Fonte: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que hajam causado ao seu próximo, que perdoe seus inimigos a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro mundo. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Deus recomenda que nos reconciliemos o mais depressa possível, o mais cedo possível,
com o nosso adversário não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Fonte: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. Essa leitura, reconciliai-vos com vossos inimigos, vossos adversários, é extremamente importante para a nossa evolução espiritual. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. No último bloco, trouxemos a oração de São Francisco. Acompanhe conosco agora esta belíssima mensagem de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco. Agora chegamos ao final do nosso culto no lar. Convidamos todos para fazermos juntos a fluidificação da água. Este é o momento de pedirmos à espiritualidade para colocar a medicação espiritual aqui na nossa garrafa de água, no nosso copo de água. Vamos mentalizar luzes coloridas, penetrando na água, luzes vermelhas, azuis, amarelas, verdes, laranjas. E vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo à espiritualidade que coloque a medicação, fluidificando a nossa água. Acompanhe conosco agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, já fluidificamos a nossa água, já podemos beber o copo de água e guardar a garrafa na geladeira para tomar diariamente uma pequena xícara dessa água de manhã em jejum e outra xícara à noite.
Agora, despedimos-nos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela luz e pela bênção deste culto do lar. Agradecendo a Cristo pelas intuições, pela cura, pelas palavras, por enviar os seus missionários, os seus anjos, para fortalecer, fortificar nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, a Dr. Fritz, a irmã Sheila, a Imara, a Chico Xavier, a André Luiz, a todos os médicos que aqui encontram-se presentes, trabalhando a nossa cura, auxiliando, amparando, fortificando o nosso lar. E queremos agradecer a cada um dos irmãos e irmãs presentes por estarem aqui formando esta corrente de oração para recebermos pelo merecimento e a fé as bênçãos de Deus. Uma boa noite a todas as irmãs e irmãos, lembrando que logo em seguida estaremos trazendo a sessão de meditação, publicando a meditação de cura e viagem astral, com orações e preces. E diariamente, a partir das 11 horas da noite, o nosso canal TV Bezerra de Menezes publica a oração da madrugada. Ela inicia-se por volta de 23 horas e vai até o dia seguinte, às 9 horas da manhã do dia seguinte, uma sequência de orações, de preces, de salmos, de bênçãos e de passes espirituais para nos ajudar, para nos curar, para auxiliar aqueles que têm insônia, para aqueles que precisam receber a cura. Então, temos a oração da madrugada. Participe conosco. Deixamos aqui um grande abraço às queridas irmãs, aos queridos irmãos, aos amigos e às amigas. Fiquem todas, todos com as bênçãos de